eu não lembro, mas de algumas aí que eu esqueci de botar para gravar. Quando eu lembrei já era no final já. Então agora estou botando aqui, vamos lá. Deixa eu achar aqui a camada física, cadê? Tá aqui. Na minha cara aqui eu não tinha achado. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos continuar nos enveredando aqui no mundo dos sistemas de comunicação. E vamos agora começar a falar um pouco da camada física. Já comecei a falar um pouquinho aí para vocês, né? De camada física. A gente volta um pouquinho aqui, só para contextualizar. Então vamos lá. Compartilhar a tela aí com vocês, para a gente começar a falar. Bom, estão vendo minha tela aí direitinho? Ninguém falou que não está vendo, estou assumindo que estão vendo, né? Então vamos lá. Vamos seguir e vamos falar um pouquinho, beleza. Então vamos falar um pouquinho aí sobre a camada física. A gente já falou isso na aula passada. Vou só passar rapidinho por isso aqui, só para contextualizar, né? Que a gente, na camada física, a gente está lidando com a parte bem física, como o nome já fala, né? Ou seja, a parte que a gente fala de muito baixo nível. Na verdade, é praticamente o que é responsabilidade lá da placa de rede, né? Na verdade, a placa de rede é responsável pela camada física de enlace. Mas a camada física é o mais baixo nível. A principal motivação da camada física, do que a gente vai estudar na camada física de rede, é como que eu represento zeros e uns, né, de alguma forma, utilizando uma grandeza física, e como que eu transmito zeros e uns, ou seja, um fluxo de bits, de um computador para outro computador, né, de um nó para outro nó que estejam diretamente ligados. Então isso envolve como que eu vou representar os zeros e uns, né? Como que eu vou transmitir esses zeros e uns, ou seja, velocidade de transmissão, né? Taxa de transmissão e tal. Se o meu meio vai suportar a minha transmissão, seja por o número de bits por segundo que eu estou transmitindo, seja a forma como eu vou representar os zeros e uns, ou seja, qual o sinal que eu vou transmitir de um lado para o outro, e também, e se mais de uma pessoa quiser transmitir ao mesmo tempo, estou transmitindo pelo ar, o que acontece se mais de um tentar transmitir ao mesmo tempo? Então, a gente vai, algumas dessas coisas a gente vai tentar resolver na camada física. Algumas a gente vai deixar para a camada de enlace, mas principalmente no que diz respeito a como transformar zeros e uns em sinais, né, em grandezas físicas, a gente vai lidar aqui na camada física. Então, se a gente vai precisar representar zeros e uns através de algum sinal, de alguma grandeza física, né, que a gente vai chamar de sinal, a gente tem que entender primeiro os sinais. A diferença entre sinal analógico e digital, que a gente já falou isso na aula passada, né? O sinal analógico é aquele que tem um valor, uma variação contínua aqui do valor, enquanto o sinal digital, a variação dele é em alguns níveis, né? Ele tem alguns níveis pré-determinados em que o sinal pode estar. Ou o sinal está no nível 0, ou no nível 1, no nível 2, ou no nível 3, ou no nível 4, por exemplo. Isso é um sinal digital. O sinal analógico, não. Ele varia entre 0 e 4, mas ele pode estar em qualquer valor entre 0 e 4. E ele vai variando suavemente, assim, né? Quer dizer, pode ter uma variação brusca, mas ele vai variando continuamente. Não é assim, né? Igual o de baixo aí, que é um sinal digital. Bom, a gente, quando estiver falando em sinal digital, a gente vai, na grande maioria das vezes, inclusive, lidar com sinais digitais binários. Aqueles que, além de serem digitais, eles só têm dois possíveis valores, dois possíveis níveis, né? A gente vai falar em alguns casos que tem mais do que dois níveis, mas a gente vai falar muito em dois níveis, né? O nível alto e o nível baixo. Porque a gente, no final, quer transmitir 0 e 1. Olhando para um sinal analógico, o sinal analógico mais representativo e mais fácil de lidar é o seno, é a senoide. O sinal senoidal é o sinal mais, talvez o sinal mais estudado.
e o sinal que a gente mais entende e o mais fácil da gente usar para transmitir alguma coisa. Então, quando se faz uma transmissão de um sinal digital, de um sinal binário, é muito comum, por exemplo, na hora que eu vou transmitir, eu variar alguma característica de um sinal senoidal e transmitir. Ou seja, apesar de eu transmitir no 0 e 1, eu posso, por exemplo, transmitir um sinal senoidal para representar 0 ou 1. Estou sempre transmitindo um sinal senoidal, sempre transmito uma senoide. Por que sempre transmito uma senoide? Porque uma senoide é um sinal fácil de transmitir pelo ar, por exemplo. E aí eu vou variar a amplitude, por exemplo. Como assim? Se eu transmitir uma senoide que tem uma amplitude mais alta, a amplitude é essa distância aqui entre a origem e o pico, ou entre a origem e o vale, tanto faz, né? O sinal assimétrico. Um sinal de maior amplitude, eu uso ele para representar um, por exemplo. E um sinal de menor amplitude, eu uso ele para representar o zero. Então eu posso variar a amplitude do meu sinal senoidal para representar valores diferentes, né? Eu posso também, se quiser, variar a frequência do meu sinal. Isso aqui é um sinal de frequência mais alta, esse é um sinal de frequência mais baixa. Aqui eu tenho 12 períodos ao longo de um segundo. O sinal varia 12 vezes, é um sinal de 12 Hz. Aqui varia 6 vezes só ao longo de um segundo. É um sinal com uma frequência menor. A frequência aqui é a metade daqui. Aqui são 12 Hz, aqui são 6 Hz. Em um segundo cabem 6 períodos. Então eu posso usar, por exemplo, um sinal com essa frequência para representar 1, com essa frequência para representar 0. Ou vice-versa, poderia usar com essa frequência para representar 0 e essa frequência para representar 1. Tanto faz. O que importa é que eu estou variando alguma característica do sinal para poder representar 0 ou 1. E por último, eu posso usar a fase do sinal para poder representar 0 e 1. Um sinal que começa na origem aqui, vai para o pico e depois vai para o vale, é um sinal em 0 graus. Aqui é um sinal defasado 90 graus. Aqui é um sinal defasado 180 graus. E 270 graus ele começaria no vale. Né? Então seria um sinal defasado de 270 graus. Então, amplitude, frequência e fase são duas características que a gente pode variar no sinal. Três características, desculpa, que a gente pode variar no sinal para que ele possa representar diferentes valores binários. Né? A gente falou sobre isso, até aí a gente foi na aula passada. E aí o que eu não falei com vocês, e que ficou da gente começar a falar agora nessa aula, é sobre a representação de sinais num domínio diferente do domínio do tempo, no que a gente chama de domínio da frequência. Ou seja, antes de falar sobre isso, talvez seja importante a gente falar de um cara chamado Fourier, que foi um matemático que disse, né, que não só disse, né, ele provou que qualquer sinal, qualquer função que varia ao longo do tempo, qualquer função f de t, ela pode ser escrita como uma soma de senos e cossenos. Né? Então, a gente tem que pegar qualquer função temporal e eu posso escrever ela, tem uma regra, ele comprovou que isso era possível, mas além de comprovar que isso era possível, ele deduziu como que você faz isso, então tem a regra de formação do que a gente chama da série, né? Da série de Fourier, em que mostra que qualquer função temporal pode ser escrita como uma série de senos e cossenos. Talvez vocês tenham estudado, acredito que vocês em algum cálculo, vocês tenham estudado sobre séries. Não, acho que não sobre série de Fourier, mas talvez sobre séries de potência, sobre série de Taylor, não sei. Algumas séries, né? O que é uma série? Uma série é eu tenho uma função qualquer, um valor, e eu escrever esse valor ou essa função como uma soma infinita. Né? Então, um exemplo bem simples. O número 2, ele pode ser escrito como uma soma de vários termos infinitos, né? De vários termos infinitos, de termos infinitos, de infinitos termos, em que esses termos vão variando de meio em meio. Então, 2 pode ser escrito como 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16, mais 1/32, ou seja, cada novo termo é metade do termo anterior. Se eu somar todos esses termos, eles
tendem a 2. São infinitos termos. Eles nunca vão chegar a 2, mas eles vão cada vez mais tendendo a 2. Então, o limite, né? Aí, conceito lá de limite, né? O limite, quando o número de termos é infinito, o limite do valor dessa soma aí, quando o número de termos é infinito, é igual a 2. As séries, né, para funções são a mesma coisa. São umas somas infinitas de termos e que quanto mais termos você vai agregando, mais próximo ele chega da função que você quer representar. Até que quando o número de termos é infinito, né, quando ele tende ao infinito, o valor da soma tende à função que você está tentando representar. E Fourier disse que isso era possível com uma soma de senos e cossenos. Né? A gente sabe também que o seno pode ser representado, né, o seno pode ser escrito através de um cosseno, o cosseno pode ser escrito através do seno. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado de qualquer coisa, mais cosseno ao quadrado de qualquer coisa, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1 para qualquer x, né? Então, eu posso escrever o seno como 1 menos, raiz de 1 menos cosseno ao quadrado. E o cosseno como raiz de 1 menos seno ao quadrado. Então, você pode substituir os termos aqui a soma de senos e cossenos. Eu posso reescrever isso aí com um pouquinho de trabalho matemático aí, como uma soma só de senos ou uma soma só de cossenos, certo? Então, qualquer função no tempo ela pode ser escrita como uma soma de senos ou só uma soma de cossenos. E Fourier comprovou isso. Né? E aí, o interessante que ele comprovou, né, e ele mostrou como calcular, como que você calcula o termo que você, os termos, né, que você tem que calcular, os coeficientes que você tem que calcular para cada um desses termos da série, para que o valor seja convergente, ou seja, que você tenha uma soma infinita que seja igual à função que você quer representar. Né? O f de t lá é um somatório de senos e cossenos, e ele tem lá a regrinha para você calcular os coeficientes desses senos e cossenos para que essa soma seja o valor da função que você quer calcular. E cada um desses termos da série de Fourier são conhecidos por harmônicos. Então, uma função x, uma função de t, né, f de t, é igual a um termo lá, que é um seno, mais outro termo, que é outro seno, mais outro termo, que é outro seno. O primeiro termo de seno é conhecido como a primeira harmônica da função. O segundo termo é a segunda harmônica da função. O terceiro termo é a terceira harmônica da função. Ou seja, se eu pegar, aqui tem um exemplo legal. Ó. Se eu pegar uma função quadrada, essa pontilhada aqui, é uma função quadrada, né? Uma onda quadrada. É uma função que varia ao longo do tempo, né? Porque ela tem dois valores possíveis, né? Ou ela é 1 ou ela é 0. Então, dependendo do intervalo de tempo, ela é 1, dependendo do intervalo de tempo, ela é 0. Essa função é uma função que pode ser escrita como uma série de Fourier. E tem lá, eu vou até passar uma atividade para vocês essa semana, primeira atividade para vocês fazerem, que é justamente para vocês calcularem isso aqui. Depois eu mostro para vocês no final da aula. É uma função simples, é uma atividade simples, mas é uma atividade para vocês verem, pegarem alguma intimidade mínima, aí, pelo menos, com a série de Fourier. Né? Então, vocês vão pegar uma função quadrada e vão calcular a série de Fourier que gera aquela função quadrada para um termo, né? Ou seja, uma harmônica, dois termos, ou seja, 2 harmônicas, 3 harmônicas, 4 harmônicas, 5 harmônicas e assim por diante. Né? Então, o Fourier tem lá uma regrinha de formação, lá, dizendo o seguinte, ó, uma função ela pode ser escrita como uma soma de senos e cossenos. Vamos simplificar aqui para uma soma só de senos. Então, dada essa função quadrada aqui, o primeiro termo da série de Fourier, ele é um seno, uma função senoidal que tem essa mesma frequência aqui dessa onda quadrada, né? Então, se eu pegasse o primeiro termo, a primeira harmônica da série de Fourier seria essa senoide que está em roxo aqui. Roxo ou rosa, não sei, né? Então, se eu fosse desenhar aqui, seria assim, né? Opa, só uma função senoidal. Ela lembra um pouco, levemente, a função quadrada, mas ela é bem diferente da função quadrada. E aí o segundo termo, se vocês virem lá, calcularem lá de acordo com o que Fourier disse, ele é um termo cuja frequência
né? É uma onda senoidal cuja frequência é o triplo da primeira frequência. Ou seja, se essa frequência aqui é F, essa azulzinha é o segundo termo é o segundo termo da série de Fourier. Ele é uma função senoidal também, todos os termos são funções senoidais. É uma função senoidal em que a amplitude é bem menor do que é o primeiro termo e a frequência é bem maior. A frequência é o triplo. Então, no final, a onda ela fica, opa, ela faz mais umas voltinhas aqui. Ela faz mais umas voltinhas. Se eu somar essa com essa aqui, ó, nesse princípio aqui, elas duas estão positivas, então ela vai subindo mais do que essa rosa sobe. Ela sobe mais. Aí quando ela chega aqui num determinado momento, o azul está negativo, então se eu somar isso aqui com isso, ela vai diminuindo o valor aqui, então ele vai descer. Depois ele vai ficar positivo, vai subir de novo e depois ele desce. Ele vai fazer esse desenho aqui assim, ó. Vai, aí desce, aí sobe, aí desce. Vai, aí desce, aí sobe, aí desce. E aí ele vai se aproximar um pouco mais da função quadrada. Se eu pegar o terceiro termo tem uma frequência, uma amplitude ainda menor do que a azul e uma frequência que é 3 vezes azul. Então é F, 3F, 27, 9F, depois 27F, depois 81F. A frequência é sempre 3 vezes a da anterior, para o caso da equação de uma onda quadrada. Então, se eu somar esses três, aí já me dá esse sinal vermelho aqui, que já está mais próximo ainda da função quadrada. Se eu pegasse mais um termo, o 29F, o 27F, né, a quarta, aqui eu fui até a terceira harmônica. Se eu pegasse a quarta harmônica, seria uma função serrilhadinha aqui mais próximo da função quadrada. Se eu pegasse a quinta harmônica, ia ficar mais próximo ainda. Então, quanto mais harmônicas eu pegar, mais próximo o meu sinal vai ficando da função quadrada. Até que se eu pegar infinitas harmônicas, eu vou ter exatamente a função quadrada. Só que para muitos casos, para muitas aplicações, esse sinal em vermelho aqui já é equivalente à função quadrada. Por quê? Se a gente pegar os circuitos eletrônicos aí, que são baseados em CMOS ou TTL, né? Vocês devem ter visto aí em circuitos digitais, por exemplo. Não sei se vocês lembram, mas a maioria dos componentes digitais, eles trabalham para você ter Você representa, por exemplo, vamos botar nessa opção que eu uso 5 volts para representar o bit 1 e menos 5 volts para representar o bit 0, por exemplo. Ou 5 volts e 0. Vou botar aqui, como está desenhado aí, mais 5 volts e menos 5 volts. Só que a maioria a maioria não, praticamente todas, os circuitos eletrônicos, os componentes digitais, eles não precisam que você tenha exatamente mais 5 volts para ele já interpretar que aquilo ali é um bit 1. Qualquer coisa acima de, sei lá, 3 volts, 3 volts e meio, sei lá, acima de 3 volts, ele já interpreta isso como o bit 1. E qualquer coisa abaixo de menos 3 volts, ele interpreta como bit 0. Qualquer coisa que tiver aí entre menos 3 e 3, ele é uma incógnita. Mas, tipo assim, passou aqui de 3 volts, ele já interpreta como bit 1. Baixou de menos 3 volts, ele já interpreta como bit 0. Ou seja, essa variaçãozinha aqui, como ela está variando aqui um pouquinho, sei lá, vou chutar aqui mais ou menos o valor de, sei lá, de 4,2 volts a 5,8 volts, sei lá. Isso aqui tudo vai ser interpretado como 1. Na verdade, daqui até aqui é tudo interpretado como 1. Então, fazer essa ondinha aqui em cima, ou se fosse reto, para os meus circuitos eletrônicos provavelmente daria na mesma. Ou seja, essa função vermelha, para um circuito eletrônico, é uma boa aproximação, talvez, da onda senoidal. Talvez seja uma boa aproximação de uma onda senoidal. Eu não preciso da onda quadrada exatamente, ela pontilhadinha aqui, perfeita, para ter um funcionamento adequado de um circuito eletrônico. Com essa vermelha eu já tenho o mesmo comportamento, já não muda nada. Tá certo? Se fosse uma senoide não, mas assim, sim, porque a senoide ela ia ficar aqui assim, ela ia demorar muito para poder chegar acima dos 3 volts, por exemplo. Aqui, como é mais íngreme, ela chega. Se eu pegar uma quarta harmônica, talvez fique mais perfeito ainda. Mas é muito provável que isso aqui já seja o suficiente. Por que eu estou falando isso? Porque uma coisa interessante que que Fourier falou para gente
é que qualquer função, vamos rever o que eu falei que é a série de Fourier, que qualquer função, ela, né, temporal, ela pode ser escrita como uma soma de senos. Tá. Que isso, qual a consequência disso? A consequência é que cada uma desses termos da série, cada uma das harmônicas, ele é um seno, é um valor, né? É A. Vamos desenhar aqui, peraí. Deixa eu desenhar aqui só para a gente não ficar mais fácil. Aqui. Uma função f de t, qualquer, segundo Fourier, então, ela pode ser escrita como uma soma deixa eu achar o símbolo aqui. Aqui. O Ctrl+C, Ctrl+V não está funcionando direito não, tá? Então por isso que eu estou tendo que escrever de novo aqui. Infinitos termos. Ou seja, eu tenho aqui, em cada termo, eu tenho um coeficiente que diz qual é a amplitude do sinal e outro coeficiente aqui que me diz qual é a frequência do sinal. O ômega é a frequência angular, pode ser escrito também como 2 vezes π vezes f. Vamos ver aqui se eu consigo achar o π aqui. 2 vezes π vezes f1 2πf1. E aqui eu posso escrever como 2πf2, tá? Eu tenho um termo que me diz qual é a amplitude, um termo que me diz qual é a frequência, que é esse aqui. Né? Então, a frequência, de maneira geral, para que isso seja convergente, o que vai acontecer sempre é que essa amplitude ela vai sempre diminuindo na série. Por que ela vai sempre diminuindo? Ela vai sempre diminuindo porque se ela for sempre aumentando, eu vou ter sempre somando um valor maior do que o anterior. Sempre somando um valor maior do que o anterior. Isso eu não vou ter como... esse valor vai sempre crescendo. Se ele vai sempre crescendo, ele no final vai dar infinito. Agora, se cada termo da série, né, cada harmônica, nova harmônica, for menor do que a anterior em amplitude, ela vai diminuindo, até que no infinito ela tende a zero, e aí o valor pode convergir para alguma coisa. Então, normalmente, essas amplitudes vão diminuindo. E essas frequências normalmente vão aumentando. Normalmente não, elas sempre vão aumentando. E essas frequências aqui são as frequências das harmônicas. Então, esse sinal aqui, ele pode ser representado, né, na forma temporal, no domínio do tempo. No domínio do tempo, é essa representação aqui, né?
essa representação aqui é o sinal no domínio do tempo. Essa representação aqui, né, em vermelho aqui, ou pontilhado. Aqui é a representação no domínio do tempo de cada uma das harmônicas, em separado. Quando você soma todas elas, fica essa vermelha aqui, que também está no domínio, na função, está representada no domínio do tempo. Já aqui embaixo, esse mesmo sinal vermelho aqui está representado no domínio da frequência. O que quer dizer representar o domínio da frequência? O sinal no domínio da frequência. Significa que eu vou representar, através de impulsos aqui, os valores de frequência que compõem esse sinal. Então, eu tenho aqui no domínio do tempo, eu tenho a amplitude no eixo Y e o tempo no eixo X. No domínio da frequência, eu tenho a amplitude no eixo Y e a frequência no eixo X. Aqui eu estou vendo agora que está escrito tempo aqui, mas não é tempo não, é frequência. A frequência no eixo X. Então, na frequência F, eu tenho um sinal, que é esse sinal roxo aqui, que tem uma amplitude maior. Na frequência 3F, eu tenho essa segunda harmônica, que tem uma frequência 3 vezes maior, né? 3F, que tem uma amplitude menor ainda. E na frequência 9F, que é a terceira harmônica, eu tenho uma amplitude menor ainda. Então aqui eu estou dizendo que se eu pegar um sinal senoidal, que na frequência F tem essa amplitude, que na frequência 3F tem essa outra amplitude, e esse um outro sinal senoidal, né, com frequência 9F com essa amplitude, se eu somar os três e olhar no domínio do tempo, eu vou ter isso aqui. Então isso aqui é representação do domínio do tempo, isso aqui é o mesmo sinal representado no domínio da frequência. Beleza? Só olhar quais são as harmônicas do sinal que eu consigo representar o final aqui no domínio da frequência. Quais são as componentes de frequência do sinal. Né? Isso quer dizer as componentes de frequência do sinal. Aqui, ó, é um sinal só, um sinal senoidal de frequência 6 Hz e valor de pico, né, ou seja, amplitude de 5 volts. Ele está no domínio do tempo. Se eu quiser representar ele no domínio da frequência, 6 volts com amplitude 6 Hz com amplitude de 5 volts. Pronto, esse impulso aqui, que é, ou seja, essa representação é no domínio da frequência, essa representação é no domínio do tempo. São representações de um mesmo sinal. Então, um sinal, tipo um sinal quadrado, ele tem, se eu fosse representar aqui toda a série, ele ia ter inúmeras componentes no domínio da frequência, mas essas componentes vão caindo cada vez mais de valor. Tá certo? A próxima componente seria 27F, depois 81F. Com amplitude menor do que essa pretinha ainda, depois menor ainda, menor ainda, menor ainda, menor ainda. Mas eu já vi, por exemplo, que para os meus circuitos eletrônicos, só usar essas 3 primeiras harmônicas aqui já me dá um sinal que não faz muita diferença para o funcionamento do meu circuito em relação ao sinal com infinitos termos. Esse sinal aqui com infinitos termos. Ou seja, essas 3 harmônicas aqui já me representam bem o sinal para o que eu preciso. Ah, professor, mas o sinal ainda está diferente da função quadrada. Tá, para a gente tá. Para um circuito eletrônico, talvez não. Então, para a minha aplicação, para o meu circuito eletrônico, essas 3 harmônicas aqui já são suficientes para eu poder representar o sinal quadrado. Tá certo? Eu posso chegar a essa conclusão. Como que eu vou saber isso? Se é suficiente ou não é suficiente? Olhando o sinal resultante e vendo se ele é adequado para a minha aplicação. Então vai depender muito de cada aplicação, vai depender muito de cada realidade. Quantas harmônicas você vai precisar para representar bem o sinal. Ou seja, eu posso dizer que esse sinal quadrado meu aqui, ele tem a faixa de frequência que ele ocupa é de F a 9F. As componentes de F a 9F são importantes para a representação do meu sinal. As componentes acima de 9F, que vai ser a 27F, 81F, já, claro que elas ajudam a fazer com que o sinal seja mais próximo do quadrado, mas já não são tão relevantes. Então, no fundo, se eu pegasse o meu sinal, né, que é uma função quadrada, né, essa função original quadrada aqui, e passasse por um filtro, acho que vocês devem ter estudado filtros, imagino, em alguma eletrônica analógica, talvez, filtros passa baixa, filtros passa alta. Para quem não estudou, filtro passa alta, passa baixa,
é simplesmente você pode fazer de dois jeitos, né? Ou com só um resistor e um capacitor, ou com um resistor, um indutor e um capacitor. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de filtros, né? Mas se vocês quiserem dar uma olhada, dê uma pesquisada em filtros passa alta, filtros passa baixa, e tem, se você juntar um filtro passa alta com um filtro passa baixa, você vai ter os chamados filtros passa faixa. Vou botar o filtro passa alta é aquele que só deixa passar frequências acima de um determinado valor. O filtro passa baixa é aquele que só deixa passar frequências abaixo de um determinado valor. O passa faixa só deixa passar uma faixa, né? De tal valor a tal valor. Na verdade, é um passa alto seguido de um passa baixo, ou passa baixo seguido de um passa alto, tanto faz. Se eu tiver um filtro que só deixa passar frequências acima de 1 kHz, que é um passa alto, e seguido de um outro filtro que só deixa passar frequências abaixo de 10 kHz, que é um passa baixa, só deixa passar abaixo de 10 kHz, como resultado eu vou ter um passa faixa, né, que deixa passar de 1 a 10 kHz. E aí, se eu tiver um filtro que só deixa passar as frequências abaixo de 9F, vamos supor que esse F aqui, esse F é a frequência da onda quadrada. Se a onda quadrada seja de 1 kHz. Se eu tiver um filtro que só deixa passar frequências abaixo de 9 kHz, ele só vai passar essas 3 harmônicas do sinal. Ele não vai deixar passar as outras harmônicas. Então, o sinal que era originalmente desse jeito aqui, quadradinho, se eu passar ele num passa baixa, que só deixa passar frequências abaixo de 9 kHz, o sinal na saída do filtro vai se parecer muito com esse sinal vermelho aqui. Porque quando você corta o passa-faixa, você acaba tirando as frequências mais altas do sinal, que são as harmônicas de frequência mais alta. E só resta isso. E o sinal fica deformado, ele fica desse jeito aqui, ele não fica igual ao original. Por que eu vou querer saber isso? Porque às vezes na hora que eu vou fazer uma transmissão, isso é muito importante na transmissão, porque quando eu vou fazer uma transmissão, às vezes o meio no qual eu vou transmitir, ele só transmite bem, ele só permite a transmissão, por exemplo, de frequências até, sei lá, 10 kHz. E aí, será que se eu pegar o meu sinal quadrado de 1 kHz e transmitir num cabo que só permite transmitir até 10 kHz, por exemplo, será que eu, do outro lado, eu vou ter um sinal legal, um sinal bom, um sinal usável? Vou, por quê? Porque eu vou pegar o meu sinal de 1 kHz, quando eu for transmitir nesse cabo, que só transmite até 10 kHz, o cabo vai funcionar como um filtro passa-baixa, não vai deixar passar as frequências mais altas. Ou então, dependendo do meu objetivo, eu vou, antes de jogar o sinal no cabo, eu vou passar por esse passa-baixa, que só vai deixar passar as frequências abaixo de 9 kHz. Ou seja, só vai passar essa harmônica, essa harmônica e essa harmônica. A de 27 kHz não vai passar. E aí, do outro lado eu vou ter esse sinal vermelho do outro lado do cabo. E aí ele vai poder ser utilizado. Então, às vezes, muitas vezes eu quero restringir quais são as harmônicas que eu vou deixar passar na minha transmissão, porque eu não quero um sinal que tenha algumas componentes que vão ser inúteis para minha aplicação. Então eu quero limitar a quantidade de componentes que eu quero deixar passar, porque quanto mais componentes eu deixar passar, maior a faixa de frequência que o sinal vai ocupar. E a faixa de frequência numa transmissão é um recurso muito importante. Por quê? Porque mesmo que eu tenha um cabo, por exemplo, que deixe passar entre 0 e 100 kHz, se eu pegar o meu sinal e deixar eu passar só as primeiras 3 componentes, vamos arredondar aqui de 9 kHz para 10 kHz, ou seja, de 0 a 10 kHz, eu vou poder passar o sinal de 0 a 10 kHz. Se eu tiver um cabo que permite passar de 0 a 100 kHz, eu tenho algumas técnicas que vão me permitir passar até 10 sinais simultaneamente. Porque eu tenho um sinal que vai ocupar de 0 a 10 kHz, o outro que vai ter a mesma faixa de frequência, mas eu vou botar ele para ocupar de 10 a 20. O outro de 20 a 30, o outro de 30 a 40, o outro de 40 a 50, porque existe uma técnica em que, se você tem um sinal que ele ocupa de 0 a 10 kHz, eu consigo fazer uma translação desse sinal aí, e aí eu somo, vamos dizer assim, eu mudo as frequências do sinal, né? Então eu somo 10 kHz a todas elas, e aí o que ocupava de 0 a 10 passa a ocupar de 10 a 20. O que ocupava de 0 a 10 pode passar a ocupar de 80 a 90.
eu tenho a técnica que é conhecida como modulação, que é pegar um sinal que está numa determinada faixa de frequência, eu vou manter a largura, né, o tamanho da faixa de frequência, mas eu posso deslocar ela para uma faixa de frequência mais alta ou mais baixa. E depois, quando chegar no destino, eu trago ela de novo para a faixa de frequência original dela. Isso me permite que um sinal que ocupe uma faixa de frequência de 10 kHz, né, 10 sinais desse possam ser transmitidos num meio que permita a transmissão de 0 a 100 kHz. Então, a transformada de Fourier, a série de Fourier, ela é muito importante porque ela permite que a gente entenda como que um sinal vai se comportar quando ele passar num filtro. Ou seja, quando eu tirar algumas harmônicas dele. Quando eu tiro algumas faixas de frequência mais altas dele, ou mais baixas. Mas quando eu tiro algumas faixas de frequência mais altas, eu tenho um sinal que nem todas as componentes, nem todas as harmônicas dele estão presentes, eu consigo saber mais ou menos como que o sinal vai ficar e saber se esse sinal é útil para minha aplicação ou não. Por exemplo, eu fazendo aqui, eu posso chegar à conclusão que usar só as duas primeiras harmônicas, o sinal ainda não é legal para minha aplicação, mas usando as três já é. Então eu posso dizer que para a minha aplicação, esse sinal aqui é um sinal que tem uma faixa de frequência aí de F a 9F. Imaginando que F é 1 kHz, de 1 a 9 kHz. Tá claro essa ideia? Estou perguntando se está clara essa ideia. Tentei não entrar aqui muito na matemática. A minha pergunta é se está clara essa ideia porque isso é extremamente importante para a gente entender como é que funciona uma transmissão, né? Ou seja, a gente entender que um sinal no domínio do tempo pode ser escrito com uma soma de senos, ou seja, com uma soma de sinais senoidais que tem frequências diferentes, né? E que essas frequências podem ou não ser importantes para a composição do meu sinal, né? O pode ou não ser importante, o que define se ele pode ou não, se ele é ou não importante, é a aplicação que eu vou ter do sinal. Tá clara a ideia? Sim, não, talvez, quem sabe? Sim, beleza. Tem sim já. Um sim já vale, mais do que nenhum sim. Se não tiver, é a hora de interromper. Bom, eu vou passar para vocês uma atividade que eu recomendo que todo mundo faça, por dois motivos. Primeiro, porque ela vale nota. É uma daquelas atividades, né, ao longo do curso que valem nota. Segundo, porque ela é boa para vocês visualizarem isso aqui. Vai ser exatamente, o exemplo é exatamente esse aqui. Esse é um exemplo muito visual e muito interessante da gente ver. A ideia é justamente, eu vou dar um materialzinho para vocês lerem alguma coisa sobre série de Fourier, né, para vocês darem uma lida a mais. E depois vocês vão pegar e vão plotar a série de Fourier. Vocês vão ver lá a série de Fourier que representa um sinal quadrado desse. E vocês vão plotar essa série com uma harmônica. A série com uma harmônica, ela é uma senoide só. Tem um componente só de frequência que tem um sinal senoidal só. Depois vocês vão plotar essa mesma série, mas com duas harmônicas. Depois vocês vão plotar essa mesma série com três harmônicas, depois com quatro harmônicas, depois com cinco harmônicas, e depois, se eu não me engano, com seis harmônicas. Eu acho que é 1, 2, 3, 4, 5 e 6 harmônicas. E aí vocês vão ver, aí que é o interessante da atividade, é vocês verem que com duas harmônicas o sinal se aproxima mais da função quadrada, com 3 se aproxima mais ainda, com 4 mais ainda, com 5 mais ainda, e com 6 ele vai ficar bem próximo da função quadrada. Se vocês depois botarem com 7, quiserem botar com 7, 8, 9, 10, vocês vão ver que ele vai se aproximando cada vez mais da função quadrada. Cada vez mais o sinal vai ficar mais próximo e essa oscilaçãozinha vai ficar cada vez menor, fazendo que ela fique cada vez mais próximo da função quadrada. E a gente vai vendo que a função ela converge, né, para quadrada.
Se vocês fizerem a atividade e ela não estiver convergindo para quadrada, é porque vocês fizeram alguma coisa errada na equação, tá? Então, vale isso de alerta. Mas é legal para vocês verem que ela realmente funciona com pelo menos um exemplo aí, que é da função senoidal, da função quadrada, desculpa. Beleza? Eu vou deixar lá para vocês fazerem isso vale uma notinha, né? E é um envio de trabalho, né? Vocês vão fazer e vão me enviar. Tem uma... Vocês podem fazer onde vocês quiserem, pode fazer no MATLAB e tal, mas tem um site na internet que eu indico lá se vocês quiserem usar. Vocês podem usar onde vocês quiserem, eu só indico para ninguém ficar perdido. Tem um que chama-se Fuplot. Não sei se vocês já viram. Talvez tenha outros assim também, tá? Porque eu gosto do Fuplot. O Fuplot, ele é um desenhador assim de equações. Então, por exemplo, botei x ao quadrado, ele desenhou isso aqui. Se eu botar, sei lá, 3 vezes o seno, aqui é sin, né? É seno em inglês. Seno de t, de x, né? A função de x. E vou calcular isso aqui. Ó, ele desenhou, pronto. A função 3, que é a amplitude 3, seno de x. 3 seno de x mais 2 seno de 2x. Deu essa doideira aqui. Mais seno de 3x. Vai desenhando aí, como vocês quiserem. Eu fiz de qualquer jeito, isso não é uma série de Fourier, isso não está se aproximando de nada, provavelmente. Tá certo? Mas é só para vocês verem que esse full-plot aqui, vocês podem usar ele se quiserem. Se quiserem, não, professor, eu tenho MATLAB na minha máquina, eu tenho outro editor qualquer de equação, podem usar o que vocês quiserem, beleza? Desde que gere isso aqui, depois vocês vão pegar essas imagens e colar lá no documentozinho e me mostrar isso aí. Que vocês fizeram a atividade lá, que vocês viram a série convergindo, né? O objetivo é esse, é ver a série de Fourier convergindo. Então, o que eu falei com vocês é que o que o Fourier falou, que ele pode ser, um sinal pode ser representado como uma soma infinita de senos, e no final a gente viu que, no fundo, dependendo da minha aplicação, né? Sempre, independente da aplicação, na verdade, eu nunca vou precisar de todos os termos, ou seja, dos infinitos termos da série, para já ter uma função que seja uma boa aproximação da minha função original. O que vai variar a quantidade de harmônicas é o quão preciso eu quero que o meu sinal seja, eu preciso que o meu sinal seja para a minha aplicação, né? E aí essa quantidade de harmônicas, na verdade, essa faixa de harmônicas, no caso aqui de F até 9F, é o que a gente chama de faixa de frequência de um sinal. Então imagina que eu tenho um sinal aqui, que para eu representar ele, eu preciso das frequências de 40 a 60 Hz, então eu digo que a faixa de frequência do meu sinal é de 40 a 60 Hz, né? Mas eu falei com vocês que existem técnicas em que eu posso pegar essa faixa de frequência e transladar ela e jogar ela para uma outra faixa de frequência na hora de transmitir. E na hora que eu recebo, eu pego e jogo para a faixa de frequência original de volta. Então, na hora de transmitir, por exemplo, eu tenho um sinal que ele transmite, ele tem harmônicas, né, de 40 a 60 Hz. Mas na hora de transmitir, eu vou pegar em vez de transmitir assim, eu vou transmitir esse sinal de 1040 a 1060, de 1000 a 1020 Hz. Né? Ele continua tendo a mesma largura, que ele continua tendo a mesma extensão, que são de 20 Hz, né? Ou seja, de 40 a 60, ele tem uma extensão aqui de frequências de 40 a 60 Hz. Mas na hora de transmitir, eu transmito em 1000 até 1020. Peguei o sinal de 40 a 60, transformei num sinal de 1000 a 1020 Hz, transmito. Quando chega no destino, eu pego o sinal de 1000 a 1020 Hz e transformo de novo num sinal de 40 a 60 Hz. Esse transformar num sinal de 40 a 60 Hz em um sinal de 1000 a 1020 é um processo conhecido como modulação do sinal. Transformar um sinal de 1000 a 1020 de volta num sinal original de 40 a 60, no destino da transmissão, é um processo conhecido como demodulação do sinal. A gente vai ver que existem inúmeras formas de fazer essa modulação e essa demodulação. Depois a gente vai ver isso mais tarde. Mas, por enquanto, o que é interessante a gente saber, importante a gente saber que eu tenho uma faixa de frequência que caracteriza um sinal, mas mais importante do que a faixa de frequência que caracteriza o sinal é qual é a extensão dessa faixa.
Porque não importa muito se o sinal é de 40 a 60. O que me importa é que a extensão dessa faixa é de 20. Porque eu posso jogar essa faixa aí para baixo ou para cima do jeito que eu bem entender, usando o processo de modulação. Então, se ela é exatamente de 40 a 60, é claro que ela é importante para quando eu receber, eu saber para onde eu tenho que jogar o sinal, mas ela não é relevante, ela não caracteriza o sinal. O que caracteriza o sinal é qual é essa extensão de frequências, ou, usando o termo correto, técnico, qual é a largura de banda de um sinal. A largura de banda é a largura da faixa de frequência, é a banda do sinal, a banda é a faixa de frequência. Então, a largura de banda, ou bandwidth, né, em inglês, desse sinal aqui é de 20 Hz. Então, essa é a largura de banda de um sinal, tá certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, a internet é a internet de banda larga, eu nem se tem usado mais tanto esse termo, porque hoje em dia acho que quase toda a internet é de banda larga. Mas tinha uma época que a internet era lenta, e veio a internet mais rápida, que era de banda larga. O que quer dizer de uma internet de banda larga? Quer dizer que a largura de banda ela é grande. Tem uma banda larga, tem uma largura de banda grande. Então tem uma faixa de frequências grande que você pode transmitir, e aí, consequentemente, a gente vai ver depois. Com isso, a gente consegue transmitir mais informações ao mesmo tempo. E aí você consegue ter uma internet mais rápida, porque você consegue transmitir mais bits simultaneamente. Então, largura de banda é o termo que é importante para a gente conhecer de um sinal. Algumas bandas aqui, ó, algumas faixas de frequência importantes, características de sinais aí do nosso dia a dia. A primeira é do ouvido humano. A gente é capaz de ouvir sons de 40 a 18 mil Hz. Claro que isso pode variar, depende se sua audição é boa ou não. Tem até um exame, né, que se faz periodicamente, dependendo do exame periódico das empresas, dependendo do ambiente onde você trabalha, que se chama audiometria. A audiometria é exatamente isso. O cara, ele gera um sinal senoidal, que um sinal senoidal pra gente, quando a gente ouve, ele é um apito, né? Isso aqui é um sinal senoidal. Então, ele gera um sinal senoidal, começa lá nos 40 Hz, vai até os 18 mil Hz para ver se a gente ouve. Tem gente que quando chega aqui nos 10 mil Hz já não tá ouvindo, porque eu tenho problema de audição. Porque os sinais agudos você já ouve mais, porque você ficou a vida inteira ouvindo os sinais, música muito alta, tudo com som muito alto, você foi degradando a sua audição. Daí tem gente que naturalmente mesmo já não ouve tanto. Tem gente que ouve até um pouco mais do que isso. Isso aqui é uma média só, uma média saudável, de uma pessoa saudável. Você ouve sinais de 40 a 18 mil Hz. Quanto maior a frequência de um sinal, mais agudo o sinal. Quanto menor a frequência, mais grave o sinal. A voz humana, tá aqui, de 200, a gente consegue emitir, de maneira geral, em média, sinais de 200 a 5 mil Hz. Ou seja, a gente consegue ouvir sinais muito mais agudos do que a voz humana, muito mais graves também do que a voz humana. Né? Isso tipo assim, a gente ouve alguns instrumentos musicais que são muito mais agudos do que alguém consegue fazer com a voz. Tem um professor, eu conheço um cara que faz um sinal extremamente agudo, um som extremamente agudo com a voz. Tá, ele provavelmente está fora dessa faixa aqui, é uma faixa média, né, da população mundial. Aí. Bom, apesar da nossa voz ocupar, de maneira geral, aí, de 200 a 5 mil Hz, a gente não precisa de toda essa faixa de frequência para entender bem a voz de uma pessoa. Então, eu tenho a voz humana, se eu pegar a voz humana, representar como uma função no tempo, calcular qual é a série de Fourier dela, e pegar as harmônicas que estão aí entre 300 e 3.400 Hz, ou seja, se eu passar o sinal por um filtro que só deixe passar os sinais de 300 a 3.400 Hz, eu vou ter uma voz um pouco distorcida, um pouco diferente da original, mas inteligível. Eu vou conseguir entender tudo que a pessoa fala. Então, o sistema telefônico tradicional e, consequentemente, o sistema telefônico celular, o sistema telefônico que a gente usa, né, desde o do mais original até hoje, ele sempre filtrou a voz da gente para ter um sinal com uma largura de banda menor e ocupar menos recursos durante a transmissão da voz. Então, por isso que, muito provavelmente, quando vocês ouvem a voz de alguém no telefone,
vocês achem ela diferente da voz ao vivo. Então, quando você está falando com alguém no telefone, a voz é um pouco diferente do que a voz ao vivo de todo mundo. Acredito que vocês já tenham percebido isso. Isso é porque o sistema telefônico, qualquer que seja, né, ele joga fora uma faixa, algumas frequências que a gente consegue emitir. Frequências acima de 3.400 Hz e abaixo de 300 Hz. Principalmente acima de 3.400 Hz. Na verdade, o sistema telefônico ele é um pouquinho mais conservador do que isso aí, ele deixa a frequência até 4.000 Hz. Então, ele deixa de 0 a 4.000 Hz. Então, acima de 4.000 Hz, ele não transmite. Então, se eu estou falando aqui, eu estou gerando frequências entre 4.000 e 5.000 Hz, se eu estiver falando no telefone, o telefone não vai transmitir essas frequências. Ele vai parar a transmissão lá em 4.000 Hz. Isso distorce um pouco a minha voz, mas ela continua sendo inteligível. A pessoa do outro lado consegue entender o que eu estou falando e, mais do que isso, consegue identificar que sou eu. Ela não só se mantém inteligível, mas ela também, você consegue identificar quem é que está falando. Porque as principais características da voz de uma pessoa estão aí na faixa de 300 a 3.400 Hz. Né? Por isso que é diferente aqui, sinal de voz humana. A voz humana é o que a gente emite. Sinal de voz é o que a gente transmite nos sistemas telefônicos aí que a gente tem. E as transmissões de rádio, para os mais diversos fins, a transmissão de um sinal pelo ar, elas vão aí de 300 kHz a 300 GHz, ou seja, uma faixa bem grande, né? De 30.000 a 300 bilhões de hertz, né? Nem milhões, milhões são mega, é giga, é bilhões de hertz. Se vocês prestarem atenção, as transmissões no ar, elas estão acima de 30 kHz, 30.000 Hz. Tem que ser, porque tem que ser acima do que a gente é capaz de ouvir. Porque se você começar a transmitir no rádio alguma coisa aqui de 15.000 Hz, várias pessoas vão ouvir o que você está transmitindo. Pô, professor, mas eu podia fazer acima de 20.000. Sim, mas eu falei com vocês que de 40 a 18.000 é a média da população. Pode ser que tenha gente que ouça até uns 20.000. Mas acima de 30.000 ninguém ouve. Então, acima de 30.000 Hz, eu posso transmitir, fazer uma transmissão de um sinal de rádio, de um Wi-Fi, de qualquer coisa, que ninguém vai ouvir. Certo? Imagina se você ouvisse todas as rádios que estão transmitindo pela... Você ia ficar doido o dia inteiro, né? Que tem de sinal de transmissão sem fio passando pela cabeça da gente o tempo todo, seja o Wi-Fi, seja 4G, seja a rádio, televisão, o que é que seja, tem muito sinal passando. A gente só não ouve nenhum deles porque todos eles estão acima de 30 kHz, que é bem mais alto do que a gente consegue ouvir. Tá claro? Então vamos lá, está claro? A gente continua. Vamos falar um pouquinho sobre a velocidade de sinalização. Eu falei com vocês que, de maneira geral, a gente transmite, né, quando a gente vai fazer uma transmissão binária, a gente vai transmitir uns e zeros, então a gente tem que variar um sinal, por exemplo, a amplitude do sinal, e dizer, se o sinal tiver uma amplitude mais alta, ele representa 1, se tiver uma amplitude mais baixa, ele representa o 0. Mas eu também posso ter transmitir um sinal com mais do que só 2 amplitudes. Eu posso ter um sinal, por exemplo, com 4 amplitudes. A amplitude mais baixa de todas, uma amplitude média um pouquinho mais alta e uma amplitude mais alta. Se eu tiver 4 amplitudes diferentes, eu tenho 4 possíveis sinais que eu estou transmitindo. Então, representados aqui por essa amplitude mais alta, uma um pouco mais baixa, uma um pouquinho mais baixa e uma bem mais baixa. Esses 4 diferentes sinais me dão 4 possibilidades de transmissão, permite que eu associe cada um desses sinais não a um bit, ou bit 0 ou bit 1, mas a 2 bits. Porque com 2 bits eu tenho 4 possíveis transmissões, né? Ou eu vou transmitir o valor 00, ou 01, ou 10, ou 11. São as 4 combinações que eu tenho com 2 bits. Então, se eu quero transmitir 2 bits de cada vez, eu posso transmitir um sinal com 4 amplitudes diferentes. E dizer o seguinte, se o cara do outro lado receber um sinal com amplitude mais baixa, é porque foi transmitido 00. Se ele receber com amplitude um pouquinho mais alta, é porque foi transmitido 01. Com amplitude mais alta ainda um pouco, foi transmitido o sinal 11. Mais alto de todos aqui, foi transmitido o sinal 11. 10 e 11.
fiz isso aqui com a amplitude, mas podia fazer isso também com a fase, com a frequência. São 3 valores de frequência, 4 valores de frequência, desculpa, 4 valores de fase. E aí eu transmito 2 bits de cada vez. Né? Se eu posso transmitir 4 bits de cada vez, 3 bits de cada vez, 4, 5, 6. Se eu quiser transmitir 3 bits de cada vez, eu precisaria de, né, 8 níveis diferentes. Se eu fosse transmitir 4 bits de cada vez, eu precisaria de 16 bits diferentes. Se eu for transmitir 5 bits de cada vez, eu precisaria de 2 elevado a 5 níveis diferentes, ou seja, 32 níveis diferentes. Isso se usa, tá? É usual isso. Quando a gente for falar sobre modulação, a gente vai ver que isso é usual. É usual eu transmitir mais de um bit de cada vez, então transmitir mais do que só um nível mais alto para representar um, nível mais baixo para representar zero. É como eu ter vários níveis intermediários para eu transmitir vários bits de uma vez só. Com isso eu consigo acelerar a minha transmissão, né? Bom, a gente vai voltar mais, a falar mais nisso aí quando a gente vai falando de modulação. A gente estava falando ali, só um comentário, a gente estava falando ali sobre as faixas de frequência de transmissão. Para a gente não ter que ficar falando assim, eu transmito meu equipamento transmite aí numa faixa de frequência de tantos megahertz a tantos megahertz, de tantos gigahertz a tantos gigahertz. Para a gente não ter que falar sempre a faixa de frequência na qual o nosso sistema trabalha, o que se fez no mundo, na verdade, foi que se definiu para cada faixa de frequência aí um nomezinho, uma sigla que representa ele. Então, por exemplo, sinais da ordem de 10 a 2 Hz, ou seja, da ordem de 100 Hz. Da ordem de 100 Hz quer dizer aí de centenas de Hz, é um sinal conhecido como ELF. ELF quer dizer Extreme Low Frequency. E aí da ordem de 10 a terceira, ou seja, da ordem de 1000 Hz, é um sinal conhecido como VF, de Very Frequency. Não me pergunte por quê. 10 a quarta, que são 10.000 Hz, é um sinal conhecido como VLF, Very Low Frequency, frequência muito baixa. 10 a quinta, que são 100.000 Hz mais ou menos, LF, Low Frequency. 10 a sexta, que é 1 MHz mais ou menos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 MHz, MF, Medium Frequency. 10 a sétima, da ordem de 10 MHz aí, High Frequency. 10 a oitava, que é da ordem de 100 MHz, VHF, que é Very High Frequency. Talvez esse aqui vocês já começam a ter ouvido falar, imagino, né? VHF, UHF. VHF era essa faixa de frequência aqui, mais ou menos, da ordem de 10 MHz, desculpa, 100 MHz, que é o que se usava para transmissão de TV analógica. A TV digital já vai para essa faixa mais alta aqui, de 10 a nona, que é 1 GHz mais ou menos, da ordem de 1, 2, 3 GHz, que é UHF, Ultra High Frequency. Depois tem de 10 a 10 tem o Super High Frequency, que está da ordem aqui de 10 GHz, 20, 30 GHz, da ordem de grandeza de 10 GHz. E da ordem de grandeza de 100 GHz é o EHF, que é Extreme High Frequency. Depois é luz já, praticamente, então não tem nem mais nome de faixa de frequência, não. Aqui está mostrando mais ou menos telefone, música, em que faixa de frequência que está, rádio, telefonia celular, qual é, a transmissão em cabos, né, cabo par trançado, cabo coaxial, rádio AM, rádio FM, TV. Essa frequência aqui é micro-ondas, transmissão via satélite. Aqui, mais alto ainda que a luz, é onde tem a transmissão no infravermelho, né? Infravermelho é uma luz infravermelha. A laser, aqui é a luz visível. Olha o tamanhozinho da luz visível perto do todo, de toda a faixa de frequência. Isso aqui é o que a gente consegue ver aqui. O arco-íris está aqui. A fibra ótica pega o que a gente consegue ver e um pouquinho do infravermelho e do laser aqui também. Bom, vamos falar um pouquinho, então. A gente está falando aí de sinais, né? Falou um pouquinho sobre... falou já um bocado de coisa, né? A gente falou sobre domínio do tempo e domínio da frequência. A gente falou sobre a largura de banda no sinal. Isso aqui, por enquanto, não tão importante, sobre os meios de transmissão. E eu vou falar só mais uma coisa hoje. Vou falar sobre
o que pode acontecer com o sinal quando eu transmito um sinal de um lado para o outro. Estamos falando sobre sinais. Então, se eu pego um sinal e transmito um sinal de uma origem para um destino, o que pode acontecer com esse sinal? Normalmente, você vai transmitir um sinal, ele não vai chegar no destino igualzinho ele era na origem. Né? No mínimo, vai acontecer um processo chamado atenuação. O processo de atenuação é o processo no qual o sinal perde a amplitude, mas ele não deforma. Ele perde potência. Você está transmitindo ele pelo ar, pelo cabo, o que quer que seja, o sinal vai perdendo potência, porque a potência dele vai se dissipando, vai se perdendo, vai se transformando em calor, vai se transformando em o que quer que seja. Então, você tem um sinal, esse aqui é o sinal original. Você transmite ele, você tem o mesmo sinal, se vocês olharem a frequência, é a mesma do sinal e tal, só que com uma amplitude menor. E aí, isso é fácil de resolver, porque quando você passa por um amplificador, você sempre recebe um sinal, você amplifica ele depois que você recebe. Você pode chegar com um sinal amplificado que é igual ao original. Exatamente igual, se o que tiver acontecido aqui for só atenuação. Atenuação, toda transmissão tem atenuação. Dependendo do meio, vai ter mais ou menos atenuação. Né? Se eu estiver usando a transmissão pelo ar, a atenuação é gigante. Se eu estiver usando um fio de cobre, ou seja, um par trançado, um cabo coaxial, a atenuação é menor. Se eu estiver usando fibra ótica, menor ainda. Mas eu vou ter atenuação sempre. Seja maior ou seja menor, sempre vou ter atenuação. Mas, além da atenuação, eu posso ter um negócio chamado distorção. Aí é mais complicado um pouco. O processo de distorção do sinal é o seguinte: tem a ver com o que a gente estava falando aqui sobre as harmônicas de um sinal, né? Sobre a representação do sinal pela série de Fourier, ou seja, por uma soma de senos. Por quê? Porque quando eu transmito um sinal, imagina que é o meu sinal quadrado que eu transmiti, na verdade ele não é, ele é próximo de um quadrado, ele tem as 3 primeiras harmônicas, né, do sinal, igual aquele vermelhinho que eu tinha feito na equação. Então eu transmiti esse cara aqui. Esse cara aqui tem essas 3 componentes de frequência. A primeira harmônica, a segunda harmônica e a terceira harmônica. E esses componentes estão em fase, todos eles têm fase zero aqui, né? O que varia de um para o outro é a amplitude e a frequência. Aí imagina que eu transmito. E quando eu transmito, por qualquer que seja o meio de transmissão, seja pelo ar, seja pelo cabo, seja pela fibra ótica, qualquer qualquer meio de transmissão, ele tem uma característica interessante, que os meios, quando a gente fala, esse meio transmite bem, não transmite bem, a, a forma como o sinal é transmitido pelo meio depende muito da frequência do sinal. Então, sinais com frequências diferentes são transmitidos de forma diferente no mesmo meio. O processo de transmissão ele é muito dependente da frequência do sinal. Isso quer dizer, então, que se eu tiver 3 harmônicas que compõem esse sinal, essa harmônica vai sofrer algumas alterações durante a transmissão. Essa harmônica vai sofrer algumas alterações também, mas as alterações podem ser diferentes do que essa sofreu. E essa harmônica vai sofrer alterações também que podem ser diferentes do que essa sofreu e diferentes do que essa sofreu. Por exemplo, durante uma transmissão, essa harmônica pode sofrer uma defasagem em relação a essa, e essa também pode sofrer uma defasagem. Essa pode sofrer uma atenuação maior do que essa pode sofrer, e essa aqui mais ainda. Então, eu posso ter atenuações diferentes, atraso ou adiantamento do sinal. O sinal chega mais rápido, chega um pouquinho mais devagar, porque ele reflete mais, reflete menos. E aí, no final, eu tenho harmônicas que já não estão em fase como estavam aqui. E aí, na hora que eu somo esses 3 aqui, já não dá igual do que quando eu somo esses 3 aqui. Então, na origem, eu tive várias atenuações, mas eu amplifiquei o sinal, mas os sinais ficaram meio fora de fase. E aí, meu sinal, que originalmente era assim, no destino ele fica desse jeito, ou seja, ele está deformado. Isso que é a deformação. A deformação é a alteração da forma original do sinal e que acontece porque cada uma das harmônicas do sinal sofre uma alteração diferente durante o processo de transmissão, porque os meios de transmissão não respondem da mesma forma para sinais de frequências diferentes. Certo? Os sinais de frequências diferentes, eles podem não, eles vão com certeza
ser transmitido de forma um pouquinho diferente uma da outra no mesmo meio. A questão é que dependendo do meio, essa variação pode ser tão pequena que é imperceptível, então você não tem a forma de distorção do sinal. Mas dependendo do que for, pode ter uma distorção razoável. Então aqui é um exemplo de uma distorção razoável. Se olhar esse sinal aqui, está bem distorcido em relação ao que era originalmente. Por quê? Porque essa daqui ficou defasada em relação a esse ficou mais defasada ainda em relação a esse aqui. Fora a atenuação que pode acontecer de forma diferente em cada uma das harmônicas, e eu nem levei isso em consideração nesse exemplo. Então a distorção, são 3 características importantes: a atenuação, a distorção do sinal e a presença do ruído. A presença do ruído, para a gente finalizar a aula de hoje, a presença do ruído é uma coisa importante também a gente levar em consideração. Se eu tenho um sinal que eu vou transmitir, quando eu transmitir esse sinal, ele, além de sofrer um processo de atenuação, né, que é por causa da perda da potência dele, além dele poder sofrer distorção, ele também pode sofrer influência de ruído. Também é a mesma coisa. Todo meio de transmissão, quando eu transmito o sinal, todo, sem exceção, todo meio de transmissão implica na inserção de ruído no sinal. Eu tenho ruído de transmissão. Eu tenho alguma coisa no meio que atrapalha a transmissão e que a gente chama isso de ruído, que interfere no formato do sinal. Então, o ruído pode ser causado por indução eletromagnética. Eu tenho um sinal passando num cabo, eu tenho um outro cabo próximo que tem alguma corrente elétrica, outro sinal passando, e ele induz uma corrente nesse primeiro cabo, né? E que é o que a gente, essa corrente induzida é o que a gente chama de ruído, e que vai se somar ao sinal. O próprio calor pode gerar ruído, porque as moléculas começam a vibrar mais no cabo. Enquanto esse ruído ele tem uma amplitude muito menor do que o sinal, isso não é um problema muito grande, porque se eu pegar meu sinal e somar com ruído, eu vou ter esse sinal aqui, ó, que apesar de estar um pouco diferente do sinal original, ele respeita aquela regrinha que eu falei com vocês lá de que, por exemplo, eu não preciso de 5 volts para poder representar o bit 1. Qualquer coisa acima de 3 volts representa. Então aqui, ó, qualquer coisa acima de 3 volts representa. Qualquer coisa acima de 3 volts representa. Então aqui, ele ter essa ondulação ou ele ser retinho, não muda nada para mim. Assim como aqui embaixo. Então esse é um sinal em que o ruído não prejudicou a transmissão. Tá certo? É um sinal em que a relação sinal-ruído é alta. Desculpa, é uma transmissão em que a relação sinal-ruído é alta. Porque o sinal, ele é muito maior do que o ruído. A relação sinal-ruído, ou seja, a potência do sinal dividido pela potência do ruído, é muito grande. Porque a potência do sinal é muito maior do que a potência do ruído. Então, a relação sinal-ruído aqui é muito alta. Relação sinal-ruído é Signal Noise Ratio, SNR. Quantas vezes o sinal é maior do que o ruído. Quanto maior a relação sinal-ruído, melhor, porque menor a interferência do ruído no sinal. Quanto menor a relação sinal-ruído, pior, porque quanto menor a relação sinal-ruído, quer dizer que o sinal está mais próximo, a amplitude do sinal está mais próximo da amplitude do ruído. A potência do sinal está mais próxima do que a potência do ruído. Então, como eu somo um com o outro, eu tenho um sinal mais ruído, que é bem diferente do meu sinal original, porque o ruído teve um impacto muito grande nesse sinal, porque ele é muito próximo, a amplitude dele é muito próxima da amplitude do sinal original. Então, nesse caso, quando eu tenho uma relação sinal-ruído baixa, eu tenho muito problema de transmissão. Então, o ideal é eu ter uma relação sinal-ruído, um SNR alto. Quanto mais alto o meu SNR, quanto mais alto minha relação sinal-ruído, melhor minha transmissão. Beleza? Bom, eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, que é falar sobre capacidade de canal. E aí, para a capacidade de canal, vai ser importante a gente voltar a esse tema aqui da relação sinal-ruído. Né? Capacidade de canal, eu tento calcular qual é a capacidade, quanto que eu consigo transmitir em um certo canal de dados. Mas vamos deixar isso para a próxima aula. O que eu vou fazer agora? A gente está acabando aqui. Eu vou fazer 2 coisas. Eu vou fazer uma chamada, né? Fica mais ou menos na hora. Ver se vocês estão com alguma dúvida, se está tudo tranquilo. E eu vou só mostrar aqui a atividade, qual vai ser, só para vocês darem uma... Que é simples, não é complexa, mas só para vocês darem uma olhada.
Vou dar uma olhada aqui em quem são os alunos aqui, que fica mais fácil de fazer uma chamada. Vou vendo aqui quem está presente. Se eu fizer alguma besteira, vocês chamem minha atenção aí. Então vamos lá, Bruno tá aí, Davi tá aí, Edson tá aí, Felipe tá aí, Gabriel tá aí, Henrique tá aí, Henrique Bustamante também, Claivert também, Lucas Alves tá aí, Lucas Viana também, Matheus também, Maiane também, Renato Machado também, o Juan que não está, né? E o Ronaldo também, acho que só o Juan que não tá aí, né? Juan Castilho. Bom, isso aí é uma coisa. Vou passar para vocês, vou só mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo minha tela aí ainda direitinho? Beleza. Então vou mostrar aqui. Pra vocês verem que é bem simples. Vou botar 2 semanas para vocês fazerem, que é tempo mais do que suficiente, hein? Podia ser uma só, hein? Tô sendo bonzinho, vou botar 2. Mas não deixa para fazer no último dia. Eu vou botar até domingo, dia... Hoje é dia 14, até domingo, dia 27. Pra vocês fazerem. Então vou botar aqui, ó. Que é de Fourier. Eita. Então já tá lá para vocês. E vou mostrar aqui para vocês como é que é. É simples, tá? Vale um pontinho aqui na C1. Então, o exercício é esse aqui. Vou botar esse PDF aqui, abrir aqui para vocês verem. Só minha internet contribuir, né? Tem um PDFzinho aqui que explica direitinho o que é para fazer. Vocês mandem no próprio AVA aí, tá? Apesar, pessoal, de estar aqui até o... Eu recomendo que vocês façam todas as atividades, porque elas valem nota. Apesar de estar aqui até o dia 27, tentem fazer até o dia 27, mas se der um chabu qualquer, não conseguir até o dia 27, só conseguir até o dia 28, dia 29, dia 30, mandem mesmo assim. Ah, pelo AVA não está aberto, manda por e-mail, porque pelo menos vale alguma coisa. Eu vou descontar alguma coisa pelo atraso, mas é melhor do que não mandar, melhor do que perder um ponto. Então é o seguinte, ó, tem um material grande aqui, peço para vocês lerem o material até a página 14, para entender melhor sobre a transformada de Fourier, que é a base da série de Fourier, e plotar os gráficos da função periódica quadrada da página 13, para verificar o quanto a série se aproxima da função real. Plotar gráficos para 2 termos da série, ou seja, 2 harmônicas, 3 harmônicas, 4, 5 e 6 harmônicas. Você pode usar qualquer ferramenta, como GnuPlot, MATLATAL, ou até esse site, o FullPlot que eu botei. Copie os gráficos gerados no documento e envie os resultados obtidos. De 2 a 6 termos é o mínimo aí. Se quiser fazer mais, não tem problema não. Aqui ele fala um pouquinho sobre a transformada de Fourier, sobre quando que ele fez isso, algumas aplicações e tal. Aqui está mostrando, né, como que pode ser representada uma série de Fourier. Aqui ele vai explicando um pouquinho sobre como que é possível isso, sobre a decomposição de uma função numa série de Fourier. E aí ele dá o exemplo da onda quadrada, que é o que vocês vão ter que fazer. O exemplo aqui da onda quadrada, né? Aqui ele está mostrando, ele já está mostrando algumas plotagens aqui, mas vocês vão fazer a de vocês.
Então, o da onda quadrada aqui, ele pega para uma determinada, né, uma determinada frequência aqui, ele está mostrando, ó, isso aqui é com uma onda quadrada. Não considera esse primeiro termo, não. Considera com dois termos, porque eu quero pegar isso aqui, ó, pelo menos a primeira harmônica. Dois termos é esse termo aqui, mais esse outro termo aqui, que é o termo que varia no tempo. Então, 2 sobre π seno de x é o primeiro termo. 2 sobre 3π vezes seno de 3x é o segundo termo. 5π, 5x é o terceiro. 2 sobre 7π, 7x. Depois vai ser, vocês estão olhando aqui, vocês prestarem atenção, é sempre ímpar, né? Então vai ser 2 dividido por 9π vezes seno de 9, depois 2 dividido por 11π vezes seno de 11x, depois 2 dividido por 13π vezes seno de 13x, e assim por diante, vocês vão chegar em funções cada vez mais próximas da função quadrada. É só para vocês irem vendo, tá certo? Não acreditarem no que está aqui não, e vendo isso aí. Beleza? Se quiserem continuar lendo aqui, é sempre interessante. Ele vem explicando como que é feito a transformada de Fourier. Eu vou deixar, além desse material, tem mais um material, eu acho que está aqui, só mostrando o que era para vocês fazerem. Eu acho que aqui no conteúdo, se eu não me engano, tem um material aqui, na camada física, que está aqui. Esses aqui são vídeos, deixa eu ver aqui. Não, eu não botei não, eu vou botar aqui. Eu vou botar mais um material aqui, que eu tenho sobre transformada de Fourier. Porque série de Fourier, desculpa. Que é importante, sobre como funciona a série de Fourier. Eu vou botar isso para vocês, essa é a primeira atividade aqui para vocês fazerem sobre série de Fourier. Depois eu vou botar uma outrazinha, valendo uma notinha também sobre série de Fourier, porque é uma coisa importante. Falei aqui rápido, mas é uma coisa importante para vocês darem uma olhada em como que ela funciona, um pouco por conta própria, mas vocês darem pelo menos uma olhadinha nisso. Beleza? Vou estar lá então disponível, pega lá, faça. Vocês vão ver que é muito rápido de fazer. Vocês pegarem para fazer aí em 15 minutos, vocês fazem essa atividade. Então é um pontinho de mão beijada. Depois tem a outra que eu vou passar de Fourier também, que aí já não é um pontinho de mão beijada, não. É um pontinho com um pouquinho mais de suor. Mas aí até a próxima aula eu disponibilizo ela para vocês. Beleza? Boa noite aí para vocês. Está praticamente no nosso horário, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre capacidade de canal. Bem legal. Sobre como calcular a capacidade de um canal. Quanto que eu consigo transmitir num determinado canal. A gente vai falar sobre capacidade de canal e também um pouco sobre os meios de transmissão. Beleza? Boa noite aí, pessoal. Falou, professor. Boa noite. Até terça que vem. Segunda que vem, né? Terça não, segunda que vem.